Então, iniciar teste. Vocês aqui têm, nesta aplicação, têm então todas as categorias de testes. Não é? No caso, vamos escolher aqui a categoria A. Pronto, e depois tem aqui as opções, não é? Tem o teste de exame, que é um teste de exame normal, sem 10 perguntas aleatórias. Tem aqui depois as perguntas mais erradas. Pronto, e depois tem os temáticos. Eu aconselho sempre a fazer bastantes, quando estão na fase de estudo, fazerem bastantes testes temáticos. Porquê? Porque aí vão fazendo 10 perguntas de cada um dos temas que sai no geral. Em vez de saírem perguntas aleatórias, assim vamos estudando melhor a parte dos temas. Claro que vocês estavam a dizer agora há pouco, o que dificulta mais e aquilo que erram mais é na parte da mecânica, por exemplo, não é? Então vamos começar por aí. Isto é, se nós temos mais dificuldade num tema, insistimos muito nesse tema. Depois vão acabar por ver que, ao fazer testes temáticos, as perguntas acabam por repetir várias vezes, mas também não faz mal, porque diz o ditado, tanto bate que até que fura. Não é? Portanto, quanto mais faz, melhor. Então vamos lá fazer aqui um teste. Eu vou fazendo aqui as perguntas um a um e depois no final vemos eu faço a revisão das respostas. Muito bem, aqui a primeira pergunta diz assim: regra geral, quando o condutor... E vai ser ali para o Marco. Regra geral, quando o condutor imobiliza um motociclo para o abastecer de combustível, ao abandoná-lo, deve ter em cuidado, ou especial cuidado, será o piso habitualmente escorregadio destes locais? Será com ou em alterar a posição da torneira de combustível? Ou será em colocar a zeros o totalizador de quilómetros? Já estou aqui. Exato. Podem responder todos, exato. Também não estou assim tantos aqui na sala. Não faz mal. É isso, fazemos em conjunto. Ora, e porquê que é? Então vamos fazendo já assim. Não, vai ser um a um, que eu quero ver o que é que vocês erram. É isso. O Marco respondeu, agora vamos ao segundo. Depois faço a revisão. Não, porque ela da outra vez estava aqui sozinha, não foi? Só estávamos eu e ela até já está habituada. Mas vamos fazer assim que é mais fácil para depois ver o que é que erramos. Senão eu já estou a dar as dicas todas. Bem, agora, Vitória. O nível do óleo do motor de um motociclo deve ser verificado. A diz com o motor na vertical, imobilizado e com o motor ligado. A B diz com o motor no descanso, com o motociclo no descanso central e com o motor parado. Ou a C diz com o motociclo no descanso lateral e num plano oblíquo. Espera aí. É para a Vitória. É o que eu digo, ela estava habituada no outro dia a responder a todas. Qual é? Acha a Vitória, mas eu não vou dizer nada, vou pôr a B. Estavas na dúvida entre esta e qual? Já agora. Então vou pôr a C. Já percebeste? Já te fiz isso no outro dia. Toda a gente é testemunha que tu disseste a B, mas eu quero pôr a C. Deixa ficar. Já no outro dia troquei as voltas. Cláudia. Então, o acionamento... É Cláudia, não é? Agora olhou assim com uma cara, até pensei que me tinha enganado. O acionamento do sinal de luzes médio com máximo processa-se como? A diz através do interruptor acionado pelo polegar ou indicador, acendendo-se uma luz avisadora de cor âmbar. A B diz através de um interruptor acionado pelo polegar ou indicador, acendendo-se uma luz avisadora de cor azul. Ou a C, através do pequeno pedal existente do lado esquerdo, iluminando-se uma luz avisadora de cor âmbar. A B, diz a Cláudia. Já? Então não vamos dizer. Agora já ficou. Xavier. Eu ia ler aqui. Eu ia ler a publicidade. O acesso remoto do TeamViewer. Já estava a ler aqui. Ora bem, a pergunta é esta. A luz de presença aplicada aos motociclos tem a função. A diz identificar o motociclo a uma distância de 30 metros. A B diz permitir assinalar a presença de motociclo a uma distância de 100 metros. Ou a C que diz permitir assinalar a presença de motociclo a uma distância de 150 metros. A B, diz o Xavier. Ora, para o Marco outra vez. Regra geral, onde se encontra colocado o interruptor de emergência dos motociclos. A diz do lado direito do guiador, a B diz do lado esquerdo do guiador, ou a C, indistintamente do lado esquerdo ou do lado direito do guiador.
Diz? Tens a certeza? Só estou a perguntar. Ok, seguinte, Vitória. O motor que se apresenta na figura é A, o motor bicilíndrico, a B diz o motor monocilíndrico e a C diz o motor tetracilíndrico. Não vou dizer agora, para aí. Só vou dizer no fim, quando fizermos a correção. Não. Ao menos no TikTok, vocês esperem que eu vou explicar isto tudo no fim. Olha, vocês lá no exame não podem falar um para o outro. O problema é que vocês não escolhem a mesa. O lugar já está escolhido, podem ficar um ao lado do outro, não se ponham a falar. Eu vou dizer ao examinador, olha, ponham-os separados. Isso, sim. Ainda é. Ainda é igual. É igual. Ora, quem é? Quem é o Xavier? É, não é? Não é, Cláudia. 7. Por norma, os motociclos do tipo desportivo ou de estrada, equipados com amortecedor hidromecânico da direção, apresentam, quanto à sua afinação ou regulação, cansa a ler isto tudo, não cansa? A diz firmeza e estabilidade a alta velocidade, desaparecendo o efeito a baixa velocidade. A B diz firmeza e estabilidade a alta velocidade, tornando-se muito firme em baixa. E a C diz suavidade de funcionamento, agindo contrariamente ao movimento que o condutor tenta impor. Cansei. Firmeza, estabilidade, alta velocidade. A primeira, eu não trouxe os óculos. Então, a primeira diz, podes vir mais para a frente se quiseres. Firmeza e estabilidade a alta velocidade, desaparecendo o efeito a baixa velocidade. A B diz firmeza e estabilidade a alta velocidade, tornando-se muito firme em baixa. E a C diz suavidade de funcionamento, agindo contrariamente ao movimento que o condutor tenta impor. C diz a Cláudia. Agora, Xavier. A pintura de um motociclo pode mais facilmente ganhar ferrugem se for utilizado essencialmente em zonas não urbanas? A diz que não, exceto se a zona não urbana for junto ao mar. A B diz que sim, pois existe menos poluição. E a C diz que sim, porque circula com velocidades maiores. Diz o... Não é justo. Marco, a carenagem que envolve o motociclo tem como função o quê? Melhorar a resistência aerodinâmica. A B diz oferecer uma maior resistência ao andamento e a C proteger o condutor em caso de acidente. Diz o Marco. E agora para terminar, Vitória, os motociclos de alta cilindrada são obrigados a ter, no painel de instrumentos, a indicação do nível do óleo do motor, será um indicador de rotações do motor ou um velocímetro. Foi com ajuda. Agora vamos fazer a revisão. Bem, olha, respondemos bem a primeira logo. Bem, vamos ver aqui. Regra geral, quando o condutor imobiliza o veículo, o motociclo, para abastecer, ao abandoná-lo deve ter especial cuidado e diz a resposta certa com o piso habitualmente escorregadio. Ora bem, vocês que já têm carta de carro, já estão habituados a abastecer combustível, a Vitória ainda não, pois não? Pois é. Pronto, mas sabemos que às vezes não é, a pessoa deixa de derramar um bocado de combustível no chão e aquilo torna-se escorregadio. Claro que num carro, o carro não vai ter nenhum efeito negativo, não é? O carro em si. Nós às vezes até escorregamos, nós andarmos lá a pé. Já vos aconteceu? Às vezes escorregar ali. Pronto, mas às vezes acontece isso, principalmente depois a chover e tudo mais. No caso da moto, é preciso ter esse cuidado, porque sabem que a moto é um veículo de duas rodas, não é? Mesmo a pôr em descanso e tudo mais, às vezes, como tem o pavimento escorregadio devido ao combustível derramado, acaba por ser perigoso. É só ter cuidado, não é? Olhar bem para o chão, ver onde é que vai encaixar. Ok? Pronto, aqui fala da torneira de combustível. Já ouviram falar na torneira de combustível? Hoje em dia, as motas mais recentes não têm essa torneirinha, mas há motas mais antigas que têm uma torneirinha que roda
dá para pôr, por exemplo, para fechar, dá para pôr na reserva, isto é, quando nós vemos o ponteiro do combustível a chegar ao limite, não é? Vamos virar a torneirinha para o R, que é para a reserva, que é para acionar a reserva do motociclo. Pronto, hoje em dia as motas já não têm isso, mas se tiverem uma moto mais antiga já vão ver essa torneirinha. Dá para desligar, desligam mesmo o combustível, dá para pôr na posição ligado ou na reserva. Ok, é só para saberem o que é que fala aqui da torneirinha do combustível. Ok? Muito bem. A 2, erramos. Não foi? Não, a Vitória acertou. Eu aqui quis pôr esta de propósito, que era para realçar. Como estavas na dúvida, é como nos carros. Ora bem, nós temos que verificar o nível dos... Pronto, a moto tem que estar na vertical, né? Portanto o motor tem que estar direitinho. Lá está um carro, nós não pomos na vertical, mas não pomos é numa subida nem numa descida, nem numa via inclinada, não é? Portanto, o motociclo acaba por ser igual, tem que ser verificado com a moto plana, não é? Agora, se não tiverem o descanso central, porque as motas hoje em dia também muitas já não trazem descanso central, só tem descanso lateral. Se pusermos o descanso lateral, a moto vai ficar inclinada. Como é que verificamos? Exato. Ou encosta a uma parede, por exemplo, não é? Se puser na vertical com o punho encostado, o guiador, e ela fica aí segura, ou então tem que ter ajuda de alguém. Não ser só uma pessoa, serem dois. Não é? Se for um casal, ó, um ajuda o outro. Perceberam? Pronto, tenha que a moto ficar direitinha, plana. Depois, aqui, o acionamento do sinal de luzes médio e máximo. Sabem que é isto aqui, estão a ver este botão? Normalmente este interruptor está no lado esquerdo, portanto no punho esquerdo, no guiador. Não é? Sim, no direito está a paragem de emergência. Já vamos falar desse, que saiu ali ao marco. Mas sim, do lado direito temos o botão da ignição, para ligar o motor. Temos o botão da emergência, o vermelho. E está do lado direito, não é? Onde tem também a manete. Qual é? Do travão. Com a mão esquerda temos a manete, o travão da frente. Portanto, a manete é o travão da frente. O pé direito tem um pedal, é o travão da retaguarda. Ok? Do lado esquerdo da moto temos no punho, temos a manete da embreagem e no pé, no pedal esquerdo, as mudanças. Não é? A buzina também costuma estar aqui deste lado, por baixo deste interruptor o interruptor dos piscas. Estão a ver? É isto aqui que tem a dizer off. Se virem aqui as setinhas para a direita e para a esquerda, são os piscas, certo? Ok. Por baixo, normalmente, há a buzina. Este botão vermelho, já agora, são os 4 piscas em simultâneo, não é? Em caso de perigo. E depois tem este interruptor, que é para alternarmos os médios com os máximos. Não esqueçam que os médios são sempre obrigatórios na moto, certo? Exatamente. Mas se tiver uma moto mais antiga, tem um interruptor para ligar. Isto é, as motas mais recentes têm automaticamente, ao ligar o motor, acende logo o médio, ok? Mas há motas, eu sei qual era, ou melhor, não sei agora de cor qual é o ano em questão de construção das motociclos, mas passou a ser obrigatório, automaticamente, ao ligar o motor, a luz acende logo, porque ela é obrigatória sempre, não é? Mas pronto, motas mais antigas não têm esse sistema, isto é, ao ligarmos o motor, tem lá um interruptor, como tem aqui, não é? Tem outro interruptor para ligar os mínimos, médios, e os médios são sempre obrigatórios no vosso caso. Sempre. Dia, noite, sol, chuva, sempre que circula tem que ter os médios ligados. Atenção a isso, porque se tiverem uma moto mais antiga e esquecerem de ligar os médios, ou o médio neste caso, estão a praticar uma contornação grave e até se for uma autoestrada é muito grave. Porque a falta de iluminação é grave em geral e muito grave em autoestradas. Certo? Muito bem. Então pronto. Aqui eu alterar o médio com o máximo. Portanto, o médio já está ligado, é só chegar àquele interruptor aqui, truc, 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 truc. Isto é, para a frente acende os máximos, tem os risquinhos do símbolo, são aqueles direitinhos, não é? E depois o que está para baixo, que é o normal, são os médios porque têm inclinação para o solo, para não causar encandeamento. Certo? Muito bem. Já agora, o médio, nos motociclos, de que cor é que pode ser? Branco ou amarelo? Só branco. Nos automóveis é que pode ser branco ou amarelo. Atenção que esta sai muitas vezes para vocês. As luzes na parte da frente, mínimo, médio, máximo, só podem ser brancos. Ok? Portanto, estas 3 luzes só podem ser brancos. E já agora, o alcance do médio qual é? 150 metros. Sei. Exatamente.
30 metros. Portanto, é uma luz que só pode iluminar, com a tal inclinação para o solo, até 30 metros médios. Já agora, revendo as luzes, temos mínimos, são visíveis, não iluminam, são visíveis a pelo menos 150. Reparem, não ilumina, é uma luz fraquinha, o mínimo, não é? É visível pelos outros condutores, tem que ser visível a pelo menos 150 metros, mas não ilumina, não serve para iluminar. São visíveis. Quem vir bem, não é? Quem estiver a ver bem, consegue ver a 150 metros. O médio é até 30 metros, ilumina com inclinação até 30 e máximos é que é pelo menos 100. Portanto, 150 para mínimos, 30 para os médios e 100 para os máximos. Reparem, aqui o que confunde às vezes é pensarmos, mínimo, que é uma luz fraquinha, 150, em relação a... Só que não ilumina, é visível, não ilumina nada sequer, ok? Os médios e máximos é que iluminam, então, e os médios iluminam até 30, máximos a pelo menos 100. Portanto, até 30 já sabem que não pode iluminar a mais de 30, pode ser 10, 15, 20, 30, não é? Mais do que isso não. Os máximos iluminam para a frente a pelo menos 100, mas podem iluminar a 200, 280 metros, quanto mais melhor, não é? Mas pelo menos 100 tem que iluminar, certo? Portanto, 30 para os 150 mínimos e 100, ok. Mas nós podemos escolher a potências máximas, é isso? Não, já vem de fábrica assim. Mas sim, depois ao trocar a lâmpada pode. Mas ela tem que iluminar pelo menos àquela distância. Já agora, a vossa motinha tem que ir à inspeção para ser verificado estes pormenores? A lei já obriga. Portanto, os motociclos, sim, já está alterada há uns aninhos. Só que ainda não entrou em vigor. Isto tem sido adiado. Sabe o que é isso? É que sou sempre com a inspeção dos carros. Por isso é que tu nunca te cruzas lá com a moto. Exatamente. Agora, obrigatoriamente, sim, a lei já obriga a fazer a inspeção. Mas não é para todos os motociclos, é para alguns. Isso tem criado alguma célula. Pois tem, Os grupos de montagem aquilo não estão nada satisfeitos. pois não. Mas, entretanto, dizem que vai. Ainda não está implementado. Não, já está implementado, só que tem adiado. Não é? Tem sido exceção. Mas nem todos os motociclos são obrigados. Portanto, pela lei, os motociclos com mais de 250 centímetros cúbicos, portanto, os com mais de 250 é que são obrigados a fazer a inspeção periódica obrigatória. Ok? Na lei atual. Mas mesmo assim, ainda estão na fase de exceção. Ainda não têm ido, mas a lei já obriga. No vosso caso, no exame de código ainda não sai esta pergunta, ok? É só para vocês saberem que brevemente, possivelmente, ao ter a vossa moto, vocês vão ter que levá-la à inspeção como levam um carro. Ok? Portanto, não vai demorar muito, de certeza. Depois, a luz de presença, lá está, aplicada aos motociclos, tem a função, e disse ali o Xavier que era... sim, disseste que era 100 metros, estava a ler o que estava escrito. Mas é 150, não é? Portanto, a luz de presença são os mínimos. Sabias? Sabia, mas eu não. Ok. Nem sabia que ela tinha luz de presença. Pronto, nós ainda agora atrás é o mínimo. É o mínimo. Cruzamento. Exatamente. Mas se estás obrigado a usar permanentemente a cruzamento, o que é que queres dizer? Porque, por exemplo, se desligares o motor, fica acesa a luz de presença. Desliga o média. Não é? Se desligarmos o motor e mantivermos a ignição ligada, fica só o mínimo aceso. É como os carros, exatamente. Pronto, nós agora, há pouco estávamos a falar em mínimos, médios e máximos. E pronto, eu quis chegar a esta pergunta agora para explicar os termos que eles utilizam para essas luzes. Aos mínimos chamam-lhe luzes de presença, que são os mínimos. Médios são as luzes de cruzamento e máximos, estrada. Portanto, presença são os mínimos e lá está, pelo nome dá para perceber porque é que se chama luz de presença, porque não serve para iluminar, servem apenas para assinalar a presença do veículo na via pública, quando está parado, não é? Porque os mínimos não servem para andar, certo? Ou para andamento, porque para andar servem as rodas. Depois os médios chamam-se luzes de cruzamento porquê? Exatamente, porque é essa a luz que usam para cruzar com os outros para não causar encandeamento. E os máximos chamam-se luzes de estrada porque... Exato, ilumina melhor a estrada, mas quando nós aqui dizemos estrada é mais fora das localidades. O que se chama estrada são aquelas zonas estradas fora das localidades. E é nessas vias que nós podemos usar os máximos, claro. Muito bem.
Depois aqui, regra geral, onde se encontra colocado o interruptor da emergência dos motociclos, e por acaso estavas certo, mas estavas na dúvida ou tinhas a certeza? Ok. Pronto, é aquele botão aqui vermelho do lado direito, estão a ver? Aquele que está ali. Portanto, é o botão de emergência. Agora, isto é uma pergunta sempre feita quando vocês vão fazer exame prático, exame de condução. Vão fazer 3 perguntas antes de montar a moto, não é? Sabiam disso? São 3 perguntas teóricas, só para ter a certeza que vocês sabem. Hã? É igual, no carro também fazem, não é? Pronto, no caso, então, esta sai sempre. Não? No carro não dá para desmontar o pneu, porque eu calhar posso ter isso não tem força, mas eu sei como é que se faz. Você faz e eu explico como é. Mas ele foi a brincar, não foi? Pronto, mas sim, fazem 3 perguntas. Esta é uma das que eles perguntam sempre. Para que é que serve este botão de emergência? E sabem? É para desligar o motor em caso de emergência. Desliga o motor. É um Mas se eu for aqui à chave e desligar, também desligo. A corrente é a parte da corrente. Eu sei que não desliga a parte elétrica. Ah, Desliga pronto, essa é a parte importante. Não desliga a parte elétrica. a parte elétrica. Exatamente. Ele desliga mesmo, é um motor. Exatamente. É o chamado corta-corrente. Já ouviram falar? Pronto. Pronto, mas qual é a importância? Por exemplo, como eu estou a dizer, eu se desligar a chave também desligo o motor. Só que ao desligarmos a chave, na chave, desligo o motor e desligo tudo. Desligo toda a parte elétrica do veículo. E isto pode ser perigoso, por exemplo, no caso de uma emergência. Agora vamos pensar o que é que será uma emergência para carregarmos neste botão. Se acidente à noite, se cortarmos a corrente, nós ficamos com as luzes e as pessoas conseguem ver que está lá alguém. Exato. Se desligarmos, ficamos todos escuros e Exato. Se for de noite é perigoso, não é? Portanto, mas outra emergência, pode ser um acidente, mas outro caso em que eu tenha que carregar naquele botãozinho. Não estou. Uma paragem repentina, mas paragem repentina até ligas os 4 piscas. Se ficar sem travões, por exemplo, não, eu estou a sentir que estou sem travão, vou desligar o motor. Até não convém, porque aí até vou usar o motor para me auxiliar a travar. Reduzir, não é? Reduzir a caixa de velocidades, reduzir as velocidades para que o motor nos ajude a diminuir a velocidade. quando o atracador das sapatilhas engata ou as calças ou alguma coisa engata na corrente. Exatamente. Imagina o cordão e isso também é um dos cuidados que tem que ter, que os cordões das sapatilhas têm que estar, quem é do sul é dos ténis, têm que estar bem apertados, não é? Que é para não correr o risco. Mas se isso acontecer, pode entrelaçar na corrente e é perigoso. Lá está. Ou a corrente pode partir, por exemplo. Se for a corrente, não é? Ela pode partir e se nós sentirmos aquela pancada da corrente partir, desligamos logo ali o botão de emergência. Ligamos logo o botão de emergência que é para desligar o motor. Pode ser, por exemplo, o punho do acelerador. Aquilo é um cabo, nós ao acelerarmos, pode encravar, digamos assim, pode pular, não é? E se nós sentirmos que aquilo, isto é, que não larga, está sempre a acelerar, desliga logo ali o motor, no botão de emergência. Isto é, a moto continua, a parte elétrica, mas o motor desliga e não continua a puxar. Depois, em último caso, que nós também pensamos é em caso de queda, se a moto estiver a cair, a tendência será segurar na moto, não é? Tentar. Isto é, se calhar a última coisa a pensar... Exato. Mas se calhar no caso de uma queda, a última coisa que pensamos é carregar naquele botão. Porque vamos tentar segurar de todas as maneiras para não ir ao chão. Pronto, mas se acontecer, e se a moto vai ao chão, o melhor é carregar logo ali, porque a nossa tendência vai ser segurar na moto. E ao segurar na moto, aperta os punhos. E ao apertar o punho direito, vai acelerar a moto. E acontece, dar mais acelerador ainda. A moto já está no chão e vocês a acelerar. Não é? Portanto, tem que ser logo ali, ter a capacidade de desligar logo ali o botão de emergência, ou desligar o motor, desculpa. Exato, começa a moto a rodar porque vocês não largam o acelerador. Ok? Ou mesmo que não estejam a dar acelerador, o próprio trabalhar da moto. Portanto, sim, em caso de queda. Mas temos outros muitos casos de emergência. Pronto, e o fundamento do botão é mesmo não desligar a parte elétrica. Portanto, no caso do tal exame prático, que vão perguntar isto de certeza, já sabem. A vantagem de desligar ali é apenas a corrente do motor. Depois, as outras podem perguntar outras coisas. Vamos ver já. Por exemplo, a criança. Podem transportar uma criança no motociclo? Como passageiro? Exatamente, se tiver... E outra coisa, se tiver lugar. A moto tem que ter lugar, não é? Tem que ter lotação. Convém. Pronto, tem que ter a lotação para o passageiro, tem que ter o banco próprio e tem que ter, a criança tem que ter 7 ou mais, ok?
Pronto, isso é uma das outras. Outra questão que podem perguntar é a verificação dos níveis. Portanto, aquilo que estávamos a falar agora há pouco tem que ser com o motor direito, isto é, a moto tem que estar equilibrada, não é? Reta, para verificar. Depois tem que apontar onde é que se verifica o nível do óleo, isso depois vemos na moto, não é? Onde é que se verifica o nível do líquido do óleo dos travões. Por exemplo, esta caixinha que está aqui, estão a ver ali? Aquela caixinha pequenina, é do óleo do travão da frente. Depois, na própria moto. Aliás, no TikTok tem aí uns vídeos já na parte dos motociclos em que eu explico, se vocês forem lá ver, mostro mesmo na moto onde é que se verificam os níveis todos. Até basta ir ao perfil, na parte de cima tem a playlist, diz lá motociclos, tem todas as questões daqui dos motociclos. Pronto, mas são este tipo de perguntas, não é nada de outro mundo, ok? É só perguntas. Aliás, isto até é bom, olha, para estar ali, dar um bocadinho de tempo, já está a contar o tempo de exame, que são 35 minutos no exame prático. Sempre assim, então vou enrolar o homem. Se a exclusividade Isto é, você vai dar aqui a resposta do botão vermelho, vai falar da moto toda para chegar ali. E assim passou o tempo de exame, não é? Claramente. Ora, era bom. Vamos continuar. Aqui a 6, o que é que dizia? Pronto, havia aqui a dúvida. Então, o motor que se apresenta na figura é, e neste caso é tetracilíndrico. Ora, como dizia o Xavier, a ti, e disse bem, nós sabemos que cada cilindro... O que é que são cilindros já agora? Isto é, dentro do motor, nós temos os cilindros. É um cilindro, olha, tipo isto. Um cilindro. Ok? E é aqui dentro de cada cilindro que se gera o trabalho do motor. Isto é, que se produz a força, digamos. Ok? Portanto, vai entrar combustível, com oxigênio. Outra pergunta, que também costuma sair nos vossos exames. É indispensável o oxigênio para o bom funcionamento do motor ou não? Indispensável. Sim, é indispensável, porque tem que entrar mesmo oxigênio juntamente, é uma mistura, não é? E nós também, exatamente, nós também sem oxigênio não andamos. A moto é igual, portanto é indispensável. Pronto, e depois dentro de cada cilindro é onde se gera o trabalho do motor. Neste caso, nós olhando para a figura, conseguimos perceber quantos cilindros tem a moto pelas saídas do escape, não é? Estes tubos, corresponde, enganei-me do coletor, vai para o escape, eu sei, enganei-me, do coletor, isto é, estão a ver cada tubinho, pode ter só uma, portanto, lá está, se tiver um tubo, é um motor monocilíndrico, é só um cilindro, só tem um cilindro naquele motor. Se tiver dois, bicilíndrico. Se tiver três ou quatro, tetracilíndrico, não é? Três. Acho que nem existe três. Há quatro. É tetracilíndrico. Também já estou aqui a inventar, não liguem. Já estou a pensar no meu almoço. 4 cilindros. Tem 1, 2, 4 cilindros. Pronto, e pela imagem vocês conseguem perceber pela contagem dos tubos. É assim, de forma mais simples. Certo? É só contar 1, 2, 3, 4. Ok, tem 4, é tetracilíndrico. Se tiver 2, é o bicilíndrico. E se tiver apenas um tubinho, é o monocilíndrico. Ok? Portanto, não é difícil, é só contar. Depois aqui, que é aquela que nós lemos. Ora bem, vamos lá ver. Aqui diz, por norma então, vamos ler a pergunta para interpretarmos isto direitinho. Os motores do tipo desportivo ou de estrada, estão a ver aquelas motas de pista, equipados com um amortecedor hidromecânico da direção, portanto tem aqueles amortecedores na parte da frente da direção, os hidromecânicos, apresentam quanto à sua afinação ou regulação, e a resposta certa é esta, que é firmeza e estabilidade em alta velocidade, porque é uma moto de pista, anda com mais velocidade, não é? Uma moto desportiva. Então, tem mais firmeza, a parte do amortecedor, eles são hidromecânicos por esse motivo, para ser mais firme em caso de andarmos com muito mais velocidade, ok? E torna-se mais firme em baixa velocidade, ok? Ou muito mais firme. Eu sei que parece confuso. Pois, mas a função do amortecedor não é adquirir os impactos. Mas estamos a falar da direção só. Amortecedor da direção, não estamos a falar do amortecedor da moto. Estamos a falar disto, exatamente. Porque vocês estão a interpretar o amortecedor não é esse, é o amortecedor da direção. Por exemplo, a direção tem um amortecedor, neste caso hidromecânico, certo? Nestas motas, que é para tornar aquilo mais firme, senão qualquer guinada, a moto vai parar onde? Estão a imaginar com a velocidade?
Se dermos uma guinada mais forte, certo? A moto despista. Correto? Portanto, estamos a falar do amortecedor da direção. Não é o amortecedor da estabilidade, aquele amortecedor para nos dar mais conforto, digamos. E mais estabilidade também, não é? Estamos a falar da direção. A direção controla os movimentos do guiador. Exatamente, é mais isso. Ok? Por isso é que fica, dá firmeza e estabilidade à alta velocidade, dá-nos mais firmeza, mais estabilidade, para conseguirmos, no fundo, quase que nem vir à direção, com alta velocidade. Faz o contrário do que eu estou. Exato. E depois torna-se muito mais firme em baixa velocidade. Estão a entender? Há mais trago muito impacto. Faz o contrário. Exato. Isto aqui, Pronto, aqui o que vos confunde é imaginar o amortecedor, o outro. O que você estava a falar, e bem, não é? Daquele amortecedor que normalmente é na parte de trás, tem um amortecedor, pode ter só um, como pode ter dois, mas normalmente até hoje em dia tem só um. É, mas, exato, é atrás. ou seja, estas motas não são boas para andar devagar. Uhum. São difíceis de conduzir devagar. É mais difícil conduzir devagar, exatamente. São mais duras e tudo. Sim. Muito bem, depois a pintura do motociclo pode facilmente ganhar ferrugem se for utilizado essencialmente em zonas não urbanas, e respondeste bem que disseste não, exceto se a zona não urbana for junto ao mar. Porquê? Porque junto ao mar, exato, a tinta não é a mais corrosão da pintura. Aliás, mesmo nos carros, quem tem os carros e vive junto ao mar, e as próprias casas, não é? Ganha muito mais ferrugem. É como nos países, por exemplo, em que neva muito. Os carros ganham mais ferrugem, porquê? Porque por causa da neve e do gelo espalham muito sal na estrada, não é? Deitam sal para as estradas para derreter o gelo. E claro, com o sal, o carro em andamento acaba por a parte de baixo ganhar muito mais ferrugem. Mesmo as diferenças de temperatura. Também. Das relaxas. Uhum. O que é carenagem? Era isso que eu ia perguntar. O que é carenagem? Ora, explica, quem souber. Pronto, por isso é que existem as motas as chamadas naked, aquelas que são nuas. Aliás, a palavra em inglês naked é tipo despido, não é? Então, a naked é sem a carenagem, que é esta coisa aqui na frente, aquela proteção do motor, digamos assim, não é? Isso é carenagem. As naked não têm esta parte toda, têm o motor à vista, digamos, não é? Pronto. Então, no caso, as motas de pista, as tais desportivas, têm aquela carenagem que é para dar mais aerodinâmica, não é? Para que a moto, não é? Quanto mais velocidade, precisa de mais... exatamente. Dá-lhe mais estabilidade e mais aerodinâmica para que a moto ande mais. Atenção, meninos, que vocês não vão tirar a carta de moto para andar aí a 200 e 300 à hora, pois não? Não. Ui, ela quer andar com velocidade. Mas, pois não. Vocês ponham-se firme. Estou a ver que ela é que vai ser a acelera, não é? Não, agora fora de brincadeiras, vocês sabem que infelizmente tem havido muitos acidentes e às vezes nem é por culpa do motociclista, os outros, não é? Os cuidados que vocês têm que ter com os outros, porque os outros não respeitam as motas, não respeitam ultrapassagens e depois qualquer coisa na moto vai ao chão, não é? E nós é que vamos ao chão, nós é que somos o para-choques. Por isso, cuidado, olha, já tiveste, estavas com o teu irmão, eras tu, exato. Não é que a mulherzinha não parou no stop e levou-vos à frente. Ou foi assim? Ou isso? Exatamente. Exato. E depois deitou-vos ao chão. Não reagiu da melhor forma. Exatamente. Exato. Sim, e ele ainda ficou, ainda esteve no hospital um tempito. Uhum. Exato. Não, mas é isto, nós temos que ter a noção do perigo que a moto é muito bom, é sim senhor, bem agora este tempo mais quente é excelente andarmos de moto, dá-nos uma sensação de liberdade, de aproveitar, não é? Mas temos que ter o cuidado da velocidade e principalmente por causa dos outros. Há muita falta de noção, muita falta de civismo. Vocês vão notar isso quando andarem na moto. Já se nota de carro, não é? Sim.
Agora. Exatamente. Sim. E depois nós também, como condutores de automóveis. O som da felicidade. Quando É o isso. som da felicidade. É a felicidade de não sentar atrás de ninguém. Nós também, ao conduzirmos um carro, temos de ter cuidado com eles, porque sabemos que eles são instáveis, não é? Tanto depressa está aqui como de repente. Estás na moto? Sim, já andei. É a felicidade. Sim, 240, mais ou menos. Pela 330. Ora, eu até vou passar à frente, que isto parece mal ouvirmos essas coisas. A 10 diz assim, ninguém ouviu, para não. Os motociclos de alta cilindrada são obrigados a ter no painel de instrumentos um velocímetro. E o que é o velocímetro? É o que conta a eletricidade. É o que a maioria de vocês chama conta quilómetros, não é? Não? Muita gente chama conta quilómetros. Não chamavam vocês? Ou que indica a velocidade? Ah, eu ainda é o conta quilómetros. Não, o conta quilómetros é aquilo que conta os quilómetros, isto é, desde que o veículo é novo, tem 10, 20, 100 mil quilómetros, ou o que seja, não é? Agora, o velocímetro é o que indica a velocidade instantânea, a velocidade que nós vamos, portanto, é o velocímetro. Muito bem. Mas não é obrigado a ter as outras duas. Agora, era o que eu ia perguntar. O indicador de rotações é obrigatório? Nem nos automóveis. Portanto, hoje em dia, sim, os automóveis quase todos têm o conta-rotações. Esta é a indicação do nível do óleo, aquele manómetro que existe, não é obrigatório. Não. Basta ter a luz avisadora. Exatamente. Portanto, aliás, o vosso carro, os carros hoje em dia nem têm. Eles têm a temperatura. Tem o termómetro, não é? Pode ter o ponteiro, mas também não é obrigatório. Isto é, basta ter a luz avisadora. Por exemplo, o Clio que nós temos aqui na escola, que é o Clio mais recente, nem tem isso. Tem o da temperatura, só acende se estiver quente. Antes não é obrigatório mesmo só. Isto é, quando atinge uma temperatura que seja alarmante, antes de chegar ao máximo, digamos assim, acende a luz. É quando passa dos 90. Exato, quando passa dos 80 a 90 graus. Neste caso, dos 90. Ao chegar aos 100 graus, a água começa a ferver, é nesse sentido que depois, nesse caso, dispara a luz, mas não tem o ponteiro. Ok, mas então o único obrigatório é o velocímetro. O velocímetro é obrigatório, exatamente. Os outros são. Exato. Ora, que horas são? Ainda vamos fazer mais um teste. Vocês têm tempo, não têm? Mais 5 minutos? Já da outra vez também saímos aqui depois mais tarde. E já começamos mais tarde. Vamos fazer outro. Automático. E vai ser outra vez. Não, agora vamos fazer um geral, que é para sair tudo. Vocês, não se esqueçam que em casa façam muitos temáticos da parte tal constituintes do veículo, que é a chamada mecânica, ok? E depois não se esqueçam de mandar para lá para o nosso grupo as dúvidas. Vocês estão a interagir pouco. Eu também estive um bocado afastado estes dias, mas vocês mandem para lá, faz favor. Ora bem, São Marco, é para ti. Ao circular com o motociclo duas rodas em piso com gelo, a inclinação do veículo numa curva origina o quê? Será um aumento da aderência e do equilíbrio do veículo e não compromete a segurança da condução? Será um aumento da aderência dos pneus ao solo, já que é diminuída a zona de contato entre o pneu e o pavimento? Ou será uma manobra suscetível de comprometer o equilíbrio do veículo? A C, diz o São Marco. Aqui, Vitória, um motociclo em circulação pode continuar a transitar na via se tiver uma avaria de luzes de cruzamento? Não. É logo não. Não queres que eu leia as outras? Não é necessário. Cláudia, as luvas adequadas à condução de motociclos devem ser sempre utilizadas pelos seus condutores. Não, já que servem apenas ou unicamente para proteger os condutores do frio. Não, só devem ser utilizadas durante a noite e no inverno. E a C diz sim para a proteção permanente dos condutores. Xavier. Regra geral, o condutor de motociclo deve circular na direita da via trânsito, na esquerda da via trânsito ou na parte central. Marco, o condutor do veículo de duas rodas deve preferir vestuário que permita, sobretudo, proteger da chuva, vestuário que permita, sobretudo, uma maior ventilação ou vestuário que privilegie a proteção do condutor em caso de queda. Estás a logo com os fáceis. É. Vitória, no motociclo que circula, por norma, em estradas com mau piso e terreno duro, deve-se
E diz A, agir na regulação do amortecedor, tornando mais dura a compensação, a compressão. A B diz, agir na regulação do amortecedor, tornando mais macia a compressão. Ou a C, aumentar a pressão dos pneumáticos. Estou indecisa entre duas. Ora, vou-vos ajudar, não é C. Então é mais firme. Esta? Não. Eu não vou dizer nada agora. É, a coisa tem que, o amortecedor tem que ficar mais firme. A coisa mais alta, não. Não consigo. Então a A diz, agir na regulação do amortecedor, tornando mais dura a compressão. Ele não coisa Vai mais. chegar ao fim mais depressa. Vai bater. Eu já explico no fim. Ó Vitória, fica A. Depois no fim eu vou explicar. Seguinte, Cláudia. O casaco de proteção é equipamento essencial para o motociclista? E diz que não, apenas é essencial o capacete de proteção, ainda que não homologado. A B diz que sim, mas apenas no inverno porque protege do frio e da chuva. E a C diz que só que sim. O único obrigatório capacete. Agora interpretar a pergunta. Pois é isso. Eu não estou a pensar nelas. Pois, mas interpretar a pergunta, faz favor. O casaco de proteção é um equipamento essencial para um motociclista. Eu acho que é, mas não é só por causa de proteger do frio e da chuva. Então, É sim, pronto. aqui a 8 diz, a regulação dos espelhos retrovisores deve ser efetuada de modo a que A diz, os dois espelhos coincidam o seu campo visual praticamente na totalidade. A B diz que possibilita a plena observação do trânsito da retaguarda do motociclo, dispensando assim a observação direta do ângulo morto. Ou a C, possibilite a plena observação do trânsito da retaguarda do motociclo, mas não dispensando a observação direta do ângulo morto, Sr. Xavier. Marco, as luzes de estrada de um motociclo iluminam para a frente a uma distância nunca inferior a... Luz de Estrada. estrada. 100 metros. Se erravas esta. Não, começa de 50 metros. E agora a 10. Vitória. Os motores a 4 tempos que equipam determinados motociclos têm que possuir pelo menos, e será 2 válvulas por cilindro, será 4 válvulas por cilindro ou 3 válvulas por cilindro. Eu vou explicar já, mas vou deixar a Vitória. Esta também faz muita confusão. E não te lembras? Porquê? Porque decoraste e não percebeste. Mas quando perceberes já não vais errar mais. Então qual é? Ora, diz a Cláudia, 4 tempos, 4 válvulas. Vamos colocar essa então. 4, 40, 12, 16. Vai ser 16 válvulas. Pronto, vamos pôr a B. Agora vamos ver. Vamos corrigir. Então vamos lá ver, aqui a primeira. Eu já explico. Aqui, ao circular com o motociclo duas rodas em piso com gelo, a inclinação do veículo numa curva origina o quê? Uma manobra mais suscetível de comprometer o equilíbrio do veículo, não é? Então está o piso escorregadio, em curva. Ninguém tinha dúvidas aqui, pois não? Não. Ok. Esta aqui também já sabe que sem cruzamento, sem luz de cruzamento não se pode circular. Portanto, se a luz a variar, não circula. Pois é, é que não pode. E se a variar a meio do caminho, a chegar a casa? Para a moto chama assistência. É? Não pode andar sem luz. Se for mesmo, se for de dia. Mesmo que seja de dia. Credo, eu vou chamar o reboque por causa da luz. É verdade. Mais depressa não vou vender as peças. Não, mas a sério, é que não pode andar sem luz. Mas vai lá com Mas isso. vou vender as peças. Exatamente. Ou a solução básicas, mas não. Olha, ainda há tempos aconteceu no centro de... Só com os quatro piscas. Não podemos ir com os quatro piscas? Não. Na Vila Berma? Não. Assim, agora... Não. Não, estava eu a dizer, ainda há pouco tempo aconteceu lá no centro de exames uma escola de condução, ia fazer exame e reparou-se que fundiu o médio, não pode fazer exame, por exemplo.
Foi responsabilidade da escola. Mas passou a amizade. Não, não fez exame. Devia ter passado, porque ele identificou que não tinha remédio. Já estava aí. Ah, não foi ele, não foi o aluno, foi o examinador. Há muitos anos que eu não fez exame de nota, não ficou sem gasolina. E também não é bom. Logo viram uma torneira para o reserva Uhum. E deixou e andar. depois esqueceu-se. Exato. O meu pai Rafa foi bom. Começa, Acabou a reserva. já não há mais. Sei que eu sei. Não há gota. Falar dessa história da torneira que eu contei. Aqui, as luvas adequadas à condução de motociclos devem ser sempre utilizadas pelos seus condutores. Pronto, aqui aquilo que tínhamos falado no início dela, as palavras sempre, nunca, blá, blá, pronto. Então vamos ver. Aqui diz já, por exemplo, não, já que servem unicamente para proteger os condutores de frio. Quando tem estas palavras, tipo, só serve para isto, mais nada, estão a entender? Esta resposta está errada, porque as luvas não servem unicamente para uma coisa. A B diz, não, só devem ser utilizadas durante a noite e no inverno. Também aqui o só durante a noite e de dia não, porquê? Percebem? Portanto, só por aqui já deitávamos duas respostas ao lixo e chegávamos à resposta certa, que diz sim para a proteção permanente dos condutores. É a mais completa, certo? Depois aqui, regra geral, o condutor de motociclo deve circular, e é claro, na direita da via, mas sabemos que normalmente circulam... Eu já nem... Às vezes até circulam em metade da esquerda. Mas até já nem vou dizer à esquerda, vou dizer no meio, pronto, para ser mais simpático. Mas normalmente a pessoa vai mais a meio, até para evitar os buracos. Mas pronto, deve ser à direita, não é? Mas também diz o código que é o mais à direita possível. Imaginem que tem muitos buracos lá à direita, não vamos andar em cima dos buracos, não é? Aqui, o condutor do veículo de duas rodas deve preferir, e pronto, vamos aqui à mesma coisa, vestuário, a primeira diz, vestuário que permita sobretudo proteger da chuva, e se tiver sol, ou verão, não é? Vestuário que permita sobretudo uma maior ventilação, não é? Às vezes até dá jeito que não ventile muito, se tiver frio, por exemplo. Mas sim, a C está mais completa, que diz vestuário que privilegia a proteção do condutor em caso de queda. É essa a função do vestuário. Embora nós saibamos que este vestuário não é obrigatório, mas vocês, por exemplo, agora o Xavier está de calções, está calor, está de t-shirt, é adequado andar assim de moto? Não. Mas vão andar, não vão? Se tiver calor. Nós aqui fazemos... Não. Há muita gente... Ora, primeiro só de calções, o calor do motor vai aquecer-vos aí as perninhas, que até... Não é? E há quem apanhe escaldões, porque encosta a perna ao motor sem querer e escalda, não é? Portanto, umas calcinhas não faz mal nenhum. A parte dos casacos é importante em caso de queda e há casacos próprios para o verão. Lá está a ventilação, uma pessoa andar de moto acaba por sentir na mesma o vento. Todos têm uns fechos. Sim, que dá para abrir, exatamente. Por isso, convém dar aí um investimentozinho num equipamento, embora não seja obrigatório, é recomendável. Em relação aos casacos, que eu já ando a ver, eu tenho uma questão. Há aqueles, pelo menos na marca que eu estou a pesquisar, há uns que têm, que em termos de costa, e eles têm todos proteção. Deixa-me só ver se isto não desligou, porque ele desliga sozinho. Ainda não. Se aparecer aqui, vocês avisem. Calma que vocês já vão almoçar o vosso leitão. Já estou a acabar. Tem a proteção do óculos e do cotovelos, têm todos. Exato. Mas a nível das costas, há uns que têm nas costas, têm um cinto para aquela coisa em plástico. Sim, que é para proteger a coluna. Mas há outros que têm um género de uma espuma integrada. Sim. A minha questão é, quais é que são... Isso tudo vai depender... Ou os que não têm espuma, têm só alguma coisinha aqui e depois o resto não tem nada. Pronto, vai depender muito do tipo de utilização que vai fazer à moto. Se for as motas de pista, a moto desportiva, que vai andar mais em autoestrada de certeza absoluta, não é? Convém ter um dos... Por isso é que há casacos a custar 100 euros e há casacos a custar 600 euros, ou até mais. Isto é, tudo depende muito da utilização que vamos fazer. Se for uma moto para andar aqui a passear, digamos assim, um casaco com essa tal espuma já é suficiente. Ok, mas no meu caso vou usar a moto para ir trabalhar no Porto. Então a outra que tenha rígida. Que tenham rígido. Ok? Pronto, por isso é que eu estou a dizer. Isso vai depender muito da vossa utilização e daquilo que querem depois investir. Há uns que já têm amortecedores da empresa. Sim, sim. Mas isso já é um lado deles. E aí, exato, isso ainda está a ser testado. Ora, vamos lá ver, para acabarmos. Olha esta aqui, Ramos.
No motociclo circula por norma em estradas com mau piso e terreno duro. Ora, vamos lá ver. Vocês sabiam que os amortecedores na moto podem ser regulados? E vocês podem fazê-lo? Vocês próprios? Aliás, é uma pergunta que costuma sair. Se o próprio condutor pode regular o amortecedor. Poder podem, têm é que saber, não? O descanso também, e tem uma parte que dizia isso. Quando lavamos a moto, devemos verificar Testar. o pedal. Sim. Por causa de tudo que seja, que tenha mola, digamos assim, que seja com amortecedor, né, neste caso, a mola. Tem que testar a ver se aquilo ficou, depois de lavar, não é? Porquê? Porque pode depois, ao lavar, fica não lubrificado e o descanso pode não esticar completamente ou dobrar, entendem? É testar. Pronto, no caso, o amortecedor, vocês têm que saber regular. Quem não souber, não se metem em aventuras, tem que ir ao mecânico, não é? Mas pronto, quem souber pode fazê-lo à vontade. Tem lá a chamada mola sem fim, não é? Que aquilo vai rodando. Parafuso sem fim, desculpe. Vai rodando para regular. Pronto, mas sim, podem fazer isso. Claro que depois depende, lá está, se vão andar mais em estradas deste género, com mais buracos, mais paralelos, não é? Pronto, e o que diz aqui é que devem agir, deve-se agir na regulação do amortecedor, tornando mais macia a compressão. Isto é, se temos mais paralelos, mais buracos, deve ser mais macio, que é para dar mais conforto. Não é? Aquela compressão, a pancada no amortecedor tem que ser mais macia. Entendem? Uhum. É o contrário. Portanto, tornar mais macio. Se encher muito os pneus, se aumentar a pressão, ainda vai sentir mais a pancada mais duro. Aliás, até devem ter a pressão adequada, atenção. Mas até convém ter menos, um bocadinho do que mais. Mau piso, mais macio. Bom piso, mais duro. Exatamente. É isso. Mais mau piso, mais macio. É só pensar no nosso conforto. Se tiver muitos paralelos, vamos sentir, parece um carro de bois, não é? Pronto, então tem que tornar aquilo mais macio. Ok? É isso. Depois aqui, o casaco de proteção é equipamento essencial para o motociclista. Pronto, não é obrigatório, mas é essencial. E sim, sempre. Ok? É só isso. Pronto, também aqui íamos pela exclusão de partes. Porque a A diz não, apenas é essencial, lá. Ainda por cima, ainda que não homologado. Aqui estava logo mal, não é? Porque os capacetes, aliás, o capacete como é um equipamento obrigatório, por lei, tem que ser homologado. Homologado é tipo legal. Tem que ter uma etiqueta. É. Pois tem. Vocês têm que ter a homologação, tem que ter lá a etiqueta própria. Tem validade também, é como os iogurtes. Também tem validade. A B diz sim, mas apenas no inverno, também está fora de questão, portanto é só sim. Não bates com o capacete. Exato. Ora bem, aqui diz a regulação dos espelhos retrovisores deve ser efetuada, claro que nós temos que alcançar o máximo de visão para a retaguarda, mas nunca esquecer, e isto vocês vão ouvir muito nas aulas de condução, ângulos mortos. Nós não podemos ficar só a olhar para os espelhos na moto, nem num carro, mas num carro nós habituamos muito a olhar só para os espelhos, ok. Na moto é essencial o ângulo morto, que é olhar por cima do ombro, para aquela direção dali ou dali. Isto é, se eu for mudar de via para a via da esquerda, eu tenho que fazer olhar para o espelho, sim, eu consigo ver, mas o espelho, primeiro é mais pequenino, não é? Um espelho pequeno na moto, e não consegue alcançar tudo, como é lógico, não é? Então, no momento em que eu vou virar, certo? Além do espelho, eu tenho que fazer este jeito, olhar. Ok? Tudo bem que vocês têm o capacete, não é? E o capacete vai tirar muito o ângulo de visão, vai fazer tipo isto. Por isso é que temos que fazer assim. Pois é, nessas perguntas do capacete, ele tira a ângulo de visão. Tira. Olha, uma pergunta, os espelhos são os dois obrigatórios? Os espelhos são os dois obrigatórios. Há quem não tenha nenhum, não é? A 10, não, a 9. As luzes de estrada de motociclo iluminam para a frente. Exatamente, falámos agora há pouco, a nunca menos de 100 metros, porque é a distância mínima que elas têm que iluminar. Ora, as válvulas agora. Agora é que foi. 4, como é que ela disse? 4 tempos, 4 válvulas. Então, vamos pensar primeiro nos motores. Há 2 tempos e há 4 tempos. O que é isto? Não sei. Alguém sabe? Mais ou menos. Explica então mais ou menos. Mais força e a das outras mais rotação. Exato. Portanto, as motas a 2 tempos, os motores a 2 tempos têm mais rotação. E os motores a 4 tempos têm mais força. Então, só para entenderem, por exemplo, o motor a 4 tempos são aquelas motas mais de estrada, digamos assim, não é?
E os motores a 2 tempos são as motas mais de circulação citadina, por exemplo. Não é? Tem mais rotação, as citadinas, e as outras têm mais força. Portanto, o motor a 4 tempos é um motor para uma moto mais destinada à estrada, pista, ok? E o motor a 2 tempos é mais circulação rodoviária, urbana. Está mal. Ok. Agora, o que é que são as válvulas? Vamos ao cilindro. Estamos a falar dos cilindros, não é? O que são as válvulas? Nós, em cada cilindro, temos que ter pelo menos 2 válvulas, que é a válvula... O que é que são válvulas já agora? No coração não temos válvulas? Temos. Para quê? Para bombear. Isto é para bombear sangue, isto é para deixar entrar e sair. Para controlar os fluidos. Exatamente. Pronto, no caso do cilindro, é como um coração, tem válvulas, isto é, tem que haver uma válvula que abra, as válvulas abrem e fecham, certo? Portanto, e no momento certo, há uma válvula que abre e deixa entrar o combustível e o oxigênio, certo? E depois, no outro momento certo, tem que ter outra válvula que abre para deixar sair o fumo, o dióxido de carbono, que é o que vai para o escape. Por isso é que temos a válvula de admissão e a válvula de escape. Isto é, pelo menos 2 válvulas tem que ter no cilindro. Tem uma para deixar entrar a mistura, o combustível e o oxigênio, e tem outra que tem que deixar sair o fumo. Então, no motor a 4 tempos, quantos cilindros temos? 4. Se tiver 4 cilindros, mas aqui, independentemente do número de cilindros, cada cilindro tem que ter pelo menos 2 válvulas. Então, se temos um motor a 4 tempos, tem pelo menos 4 cilindros. Sim, mas aqui o que pergunta é assim, os motores a 4 tempos... Sim, não é obrigatório ter 4 cilindros. O cilindro é para o motor. O que é o motor? O que é o motor? Espera aí. Os motores a 4 tempos, é aquilo que eu estou a dizer, 4 tempos que é os tais tempos do motor, os tempos de trabalho do motor. Em que, por exemplo, no motor a 4 tempos, dentro de cada cilindro vão acontecer 4 trabalhos, que é admissão, compressão, explosão e escape. E no motor a 2 tempos, só fazem 2 tempos. Isto, as 4 situações em 2 tempos. É mais rápido, tem mais rotação. Ok? Mas não quer dizer que dê mais força. Os 2 tempos têm mais rotação e os outros Exatamente, exatamente. Ok? Pronto, mas, independentemente disso, cada cilindro, cada um tem que ter, pode ter 2 cilindros, pode ter 1, pode ter 2, pode ter 4, como nós vimos agora há pouco, não é? Os tetracilíndricos, os bicilíndricos, o monocilíndrico. Portanto, mas independentemente disso, cada cilindro, que é o que está a perguntar aqui, olhem, os motores a 4 tempos que equipam determinados motociclos têm que possuir pelo menos 2 válvulas por cilindro. Não é? Se tiver 4 cilindros, claro que tem 2, 4, 6, 8 válvulas. Mas cada cilindro tem 2 válvulas, pelo menos. Tem a válvula de admissão e a válvula de escape. Por isso eu conto sempre o exemplo do coração, não é? Que também temos válvulas. Então, um cilindro que tenha mais que 2 válvulas? Pode ter. Quanto maior é o cilindro, mais potência, tem que ter mais válvulas. Porquê? Porque tem que deixar entrar mais combustível e tem que deixar sair mais fumo, mais dióxido de carbono. Pode ter 2 válvulas, pode ter mais. Por isso é que antigamente os motores a gasolina falava-se quando saíram os motores de 16 válvulas, porque tinham mais válvulas por cilindro. Mas só na mesma, válvulas tem de admissão e de escape. Não é? Essas são as 2 válvulas, admissão e escape. Só que pode ter uma de cada, como pode ter 2 válvulas de cada, como pode ter mais. Isto é, quanto maior é o cilindro, que lhe vai dar mais força, não é? Mais potência, porque lá está, a cilindrada do veículo. O que é que se diz? 1000, 1200, 2000. É quanto maior é o cilindro, cabe mais lá dentro, digamos assim, não é? E dá mais força, mais potência. Estão a entender? Normalmente, se for 4 e tem válvulas, diz logo. Exato. Acho que não vai ser. Mas pronto, o que tem que saber é que pelo menos 2 válvulas tem que ter, porque essas são essenciais. Uma de admissão e uma de escape. Ok? Depois, pode ter mais. Quanto maior é o cilindro, pode ter 2 de admissão, 2 de escape. Porque Eu acho que o máximo tem. é. Depois, claro, 2, 4, 6, 8, vai aumentando. Não é? 16, o máximo. Exato. Entenderam? Mais ou menos? Agora, o que é que têm que fazer? Continuar o vosso trabalhinho, faz favor, estudar. Tchau!